Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Núcleo da Matemática da Noite. Ah, e a gente vai resolver essa lista de exercícios que a gente está passando para vocês, tá? Então a gente vai fazer resoluções por vídeo dos exercícios e eu vou estar fazendo os 10 primeiros exercícios com vocês, tá? São exercícios mais simples, introdutórios, né, de aritmética. E ao mesmo tempo que eles são exercícios mais simples, a gente sabe que são os exercícios que às vezes vocês têm mais dificuldade, né? Então é bem importante que vocês tragam dúvidas pra gente e acho que é importante ter o feedback de vocês se tá dando para entender com as explicações que a gente está fazendo, principalmente nessa parte mais introdutória. Ahn, então, a maneira que eu vou fazer com vocês é vou usar o Paint para fazer os exercícios como se eu estivesse usando um quadro branco mesmo, né? Então eu peguei esses primeiros 4 exercícios aqui, que são de adição, subtração, multiplicação e divisão, e eu trouxe para cá pro Paint. Uh, então vamos começar com os exercícios de adição mesmo. E acho que vocês devem estar lembrados, né, que tem aquele algoritmozinho da adição que a gente coloca um número em cima, o outro embaixo, um mais aqui do lado, e a gente soma coluna a coluna, né? Então aqui o que a gente faria é somar o zero com 1, que vai dar 1, somar o 1 com 5, que vai dar 6, e somar o 1 com 2, que vai dar 3, né? Então a gente teria a resposta, né? 110 mais 251 igual a 361, tá? Mas eu acho que é importante a gente entender como é que funciona esse algoritmo, né? E por que ele funciona, uh, mesmo que vocês já saibam efetuar ele, porque eu acho que quando a gente passa muito tempo pensando, assim, fazendo mecanicamente essas coisas, às vezes a gente pega algum detalhe que faltou na nossa compreensão e isso pode nos levar a errar alguma questão, né? Então, principalmente quando vocês estiverem na hora da prova e vocês estiverem com dúvida com relação a alguma questão dessas, é importante que vocês consigam concretizar essa abstração, que é o cálculo matemático, e tentar ter um pouco mais de intuição sobre o que vocês estão fazendo, né? Uh, então, de forma muito simplificada, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está, quando eu somo o zero com o 1, eu estou somando na casa das unidades. Quando eu somo 1 com 5, eu estou somando na casa das dezenas. E quando eu somo o 1 com 2, eu estou somando na casa das centenas, né? Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui é a gente pode ler o 110 como uma centena, uma dezena e 0 unidades. Da mesma forma que a gente pode ler o 251 como 2 centenas, 5 dezenas e uma unidade. Quando a gente soma esses dois números, fica mais fácil a gente somar, e é assim que o algoritmo funciona, separando o número nas suas unidades, dezenas e centenas, né? Então o que a gente fez aqui foi somar as 0 unidades que o 110 tinha com as uma unidade que o 251 tinha, e depois isso vai dar um resultado de uma unidade, né? Depois a gente somou a uma dezena que o 110 tinha com as 5 dezenas que o 251 tinha, isso deu 6 dezenas, que equivale a 60, né? E a gente também somou a uma unidade do 110 com as duas, aliás, a uma centena do 110 com as 2 centenas do 251. Isso deu 3 centenas, né? Que equivale a 300. Por isso que a resposta fica 361. A gente poderia pensar também nesse cálculo como, o 110 ele é 100 mais 10 mais 0 e o 251 é 200 mais 50 mais 1, certo? Quando a gente soma, deixa eu ignorar essa barra aqui, peraí.
quando a gente soma esses números, né, quebrados nessas três parcelas, fica mais fácil de enxergar o 361 aparecendo, né? Quer dizer, se tu tem 100 mais 10 mais 0 somado com 200 mais 50 mais 1, isso equivale a 300 mais 60 mais 1, né? Isso aqui é o mesmo cálculo que a gente fez aqui, só que quebrando os números para ilustrar melhor o que a gente está fazendo e por que faz sentido a gente somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Uma outra forma de enxergar, eu fiz uma animação aqui, é essa aqui, ó. Então, esse aqui é o mesmo exercício, né? 110 mais 251, eu já coloquei a resposta aqui. E aqui vocês podem visualizar os 110, aqui a gente tem os 110 números, né? 110 unidades, 251 unidades, 361 unidades. E aqui, conforme eu for clicando, ele vai quebrar o 110, ó, em 100 mais 10. Aqui também, quando eu clicar no 251, ele vai quebrar o 251 em 200 mais 50 mais 1. E aqui, quando eu quebro o 361, ele fica 300 mais 60 mais 1, né? Então aqui tu consegue enxergar, aqui é a mesma quebra que eu fiz ali no Paint, eu estou mostrando aqui, né? Então basicamente, né, o 100 mais o 200 vira o 300, o 10 mais o 50 vira o 60, e o 0 mais o 1, que o 0 não está aparecendo aqui, mas ele existe, né? Vira o próprio 1, né? Então essa é a lógica desses cálculos, né? E depois que tu entende a lógica e tu se sente mais confortável com o algoritmo, tu pode ir fazendo de maneira mais mecânica, né? Tem só um detalhe aqui que eu imagino que vai aparecer nos próximos problemas, que é quando tem o vai 1 aqui. Daí eu vou explicar melhor como é que funciona. Então, né, eu vou colocar a resposta aqui, né? Isso aqui é 361. E daí agora vamos fazer o segundo exercício, tá? Então tu tem 225 mais 312. E daí aqui de novo, né? Tu tá somando 5 unidades com 2 unidades, isso vai dar 7 unidades. Aqui tu tá somando 2 dezenas com 1 dezena, vai dar 3 dezenas. E aqui tu está somando 2 centenas com 3 centenas, vai dar 5 centenas, né? Então dá 500 mais 30 mais 7, né? O que aconteceria, já que não apareceu um caso aqui, o que aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, deixa eu apagar aqui. O que aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, o número 5 aqui embaixo em vez do 2? Tá? No caso anterior a gente somou o 5 com o 2, deu 7, né? Nesse caso aqui a gente somou o 5 com o 5, só que a gente não pode botar 10 aqui, tá? O que vai aqui para baixo é só um dígito e eu já vou explicar por quê. Mas daí como é que a gente lida com isso nesse algoritmo aqui, né? A gente, tudo bem, deu 10, daí o que a gente pega? A gente pega a unidade do 10, que é o 0, né? O 10 é uma dezena mais 0 unidades, e a dezena a gente coloca na casa das dezenas, a gente coloca aqui em cima para facilitar um pouco a organização do cálculo, e a maneira que a gente lê isso é tipo, que a gente chama de vai 1, né? Que é, não coube o 10 dentro das unidades, porque o 10 tem mais de 10 unidades, né? E daí a gente vai pegar a dezena do 10 e vai colocar junto com as outras dezenas e a gente vai somar essas três. Enquanto antes a gente somaria o 2 com o 1 aqui, ou seja, o 20 com o 10, agora a gente está somando um 10 mais o 20 mais um outro 10. Então isso aqui vai dar 4 dezenas, né? Uma dezena mais 2 dezenas dá 3 dezenas, mais uma dezena dá 4 dezenas, né? Então aqui ficaria 4 dezenas ou 40. E aqui são duas, de novo, né, como no exercício anterior, são 2 centenas mais 3 centenas dá 5 centenas ou 500, né? Por que
que não. Por que, que a gente não pode colocar o 10 aqui? Dá para explicar de diferentes formas, né? Ah, uma delas é simplesmente tentar enxergar como é que ficaria o número se a gente colocasse o 10 ali, né? Então, aqui 5 mais 5, 10. Daí 2 mais um, 3. E 2 mais 3, 5. Dá pra ver de cara que isso aqui não faz sentido, né? Porque tu tá somando, se tu for arredondar, né? A gente tá somando mais ou menos 200 com 300, né? Mais alguns números soltos ali, mas o grosso da coisa é 200 mais 300, né? Não tem como isso dar 5.000 e tantos, né? Uh, e, né, então isso é uma maneira um pouco mais assim na prática, né, de enxergar por que está errado. Mas a explicação principal, eu acho que facilita se a gente quebrar o 225 e o 315 daquela mesma maneira que a gente fez no primeiro exercício, né? Então, o 225 é a mesma coisa que 200 mais 20 mais 5, ou seja, né, duas centenas, 20 dezenas e 5 unidades. E o 315, ele é 300 mais 10 mais 5, né? Se a gente somar de novo, né, vamos começar pelos maiores, né, pelas centenas, né? Se a gente somar aqui vai dar 5 centenas. Se a gente somar aqui vai dar 3 dezenas. E se a gente somar essas 5 unidades mais 5 unidades, a gente vai ter o que a gente chama de 10, né? Que é uma dezena mais 0 unidades, né? Então tu vê que esses dois grupos aqui de unidades, eles se transformaram em uma única dezena, que entraria junto com 30 aqui. Por isso que quando a gente coloca o 1 aqui em cima, vira 40, né? Porque isso aqui junto é 40. Tá? Para fazer mais um exercício com o caso que ficou faltando, que é quando tu tem uma coisa maior do que 10, quando as unidades somam alguma coisa maior do que 10. Por exemplo, caso mais simples, se fosse um 6 aqui, tá? O 5 mais o 6 ele dá 11, né? O 11 o que que é? Ele é uma dezena mais uma unidade, né? Então, enquanto a gente tinha colocado a unidade aqui antes que era 0 e a dezena aqui que era 1, agora a gente vai colocar a unidade aqui que é 1 e a dezena aqui que também é 1. Então aqui vai continuar 4 e aqui vai continuar 5. Só muda aqui na unidade, né? Que faz sentido, porque a gente está somando. A gente tinha 225 mais 315 e agora a gente está somando 225 mais 316. É uma unidade a mais só, né? Então de 540 vira 541. Só vamos voltar para o exercício de fato, para a gente colocar a resposta ali. O exercício de fato era 225 mais 312. Então aqui fica 7, aqui fica 3, aqui fica 2, 537. Vou colocar aqui 537. Fica meio apertado aqui, mas enfim. Agora vamos pro terceiro, item C, que é somar 763 mais 249. Aqui a gente vai ter mais um caso em que vai ultrapassar a casa das unidades, né? Porque o 9 mais o 3 dá 12, né? 12, lembrando, é uma unidade mais duas, aliás, uma dezena mais duas unidades. Então aqui vai ficar uma dezena, que vai ser somada junto com as dezenas, e duas unidades que vão ficar aqui na casa das unidades, né? Então 1 mais 6 dá 7, mais 4 dá 11.
né? E daí, de novo, a gente tem o problema de que ultrapassou a casa das unidades, né? Mas 11, vamos lembrar, é uma dezena mais uma unidade. A unidade fica aqui e a dezena vai para cá. Talvez vocês estejam meio confusos porque eu estou colocando a unidade na casa das dezenas, né? Eu falei, 11 é uma dezena mais uma unidade, e daí eu peguei a unidade e coloquei aqui na casa das dezenas e coloquei a dezena na casa das centenas, tá? A questão é que a gente não está de fato somando 1 mais 6 mais 4. Isso é só uma maneira de facilitar a organização do cálculo. Vocês têm que lembrar que o que a gente está fazendo aqui é somar 10 mais 60 mais 40. Então, ao invés de ter 11, a gente vai ter 110. E daí, o 1 ali, que a gente passou para casa das centenas, na verdade ele é uma centena mesmo. Ele é um 100, né? 110 é 100 mais 10, né? Então a gente passou a centena para casa das centenas e a dezena para casa das dezenas. Eu vou destrinchar o cálculo de novo ali embaixo, que eu acho que fica um pouco mais claro. Mas continuando, é que a gente tem aqui, né, numa maneira de ler mais simplificada, seria 1 mais 7 mais 2, né? Que daí é 1 mais 7 dá 8, mais 2 dá 10. E daí agora sim, como a gente está no fim, a gente pode botar tudo. Ou daria para pensar também que a gente está somando 100 mais 700 mais 200. Né? 100 mais 700 dá 800, 800 mais 200 dá 1000. Né? E daí a gente coloca, a gente está colocando, e pode ver que esse último dígito que a gente colocou aqui, ele representa um milhar, né? Aqui é 2, são 2 unidades, aqui são 10 unidades, né? Uma dezena. Aqui são 0 centenas e aqui é 1 milhar, né? Para as pessoas que talvez estejam confusas com relação a tipo, por que eu coloquei o 1 aqui, enquanto nos outros casos a gente passava para cima, tu pode pensar que tem 0 aqui, tá? Então tu poderia pensar que, somei 1 com 7 deu 8, mais 2 deu 11, eu coloco 0 aqui, e aí eu coloco o 1 aqui, e daí o 1 desce, né? Isso é uma maneira de enxergar. Vamos enxergar isso destrinchando o cálculo também, né? Então, 763 mais 249. Então, quando a gente... Vamos começar somando pelas... né, seguindo o protocolo que eu segui nos outros cálculos, vamos começar pelas centenas, né? Só para mostrar que, na verdade, aquele algoritmo que a gente faz ali, a gente começa pelas unidades, mas ele é uma maneira de fazer o cálculo, né? Não tem realmente uma regra, uma única regra, né, que tu pode usar para fazer esses cálculos. Na verdade, tu tem que encontrar alguma lógica na tua cabeça com a qual tu se sinta mais confortável, né? Então, 700 mais 200 dá 900, né? Ou outra maneira de pensar, 7 centenas mais 2 centenas dá 9 centenas. Então aqui tu tem 900. E aqui tu tem de novo, né, 60 mais 40, que dá 100. Percebe de novo que aqui eu ultrapassei a casa das dezenas, né? Então essa centena aqui, ela vai ser agregada junto com a outra centena, né? E da mesma forma aqui eu tenho 3 mais o 9, que vai dar 12, e 12 é uma dezena mais 2 unidades, né? Então aqui é interessante da gente ver que eu tenho 2 unidades, tenho uma dezena, e aí que eu tenho uma soma de centenas, né? Quando eu somar essas duas centenas, isso aqui vai virar um milhar, né? Então vai se transformar em 1000
Opa. Vai se transformar em 1000, que é a mesma coisa que 1000 mais 0 centenas. Por que eu estou colocando esse zero aqui? Para vocês enxergarem que quando a gente representa... Ficou parecendo uma cruz aqui. Deixa eu falar. Quando a gente representa a soma que a gente está efetuando separando as unidades das dezenas, das centenas, dos milhares, tu enxerga que isso aqui lembra bastante isso aqui, né? Aqui tu tem 1000 mais 0 centenas mais uma dezena mais 2 unidades, né? Então, essa representação que a gente tem aqui embaixo, isso aqui, na verdade, o que a gente tem aqui em cima é só uma maneira compacta de representar isso aqui, né? Para não ter que ficar escrevendo mais e escrevendo todos esses zeros, né? Quando a gente coloca o 1 na quarta casa, a gente está subentendendo que ele representa um milhar, né? Da mesma forma que a gente subentende que o zero aqui está representando zero centenas e assim por diante. Ok? Bom, eu fiz 3 exercícios seguindo uma determinada lógica. Opa, deixa eu ver qual era a resposta. 1012. Fiz 3 exercícios seguindo uma determinada lógica, que é a lógica tradicional, que é o que se aprende no colégio, né? De como somar, esse algoritmozinho clássico aqui da soma. E para não ficar repetitivo e também para mostrar outra maneira de pensar, eu vou resolver o próximo exercício, aproveitando também que ele tem números bem grandes aqui, resolver o próximo exercício de uma maneira que é a maneira que eu faço conta de cabeça, quando eu tenho que fazer. E eu acho que é importante pontuar que existem diferentes maneiras de fazer essas coisas, porque nós somos pessoas diferentes e cada um de nós tem facilidades com algumas coisas e dificuldades com outras coisas, né? Para mim, particularmente, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de seguir esses algoritmos, porque muitas vezes eu me perco, né? Por aquilo que eu estava falando no começo, de que às vezes tu fica numa coisa muito mecânica e tu acaba se confundindo, né? Então eu gosto de fazer dessa maneira que eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que eu tô o tempo inteiro pensando nos milhares, nas dezenas, nas centenas e nas unidades diretamente, né? E também é mais fácil de fazer de cabeça, né? Não que vocês vão precisar fazer de cabeça na hora da prova, mas na vida, né? Quando tu tá fazendo uma conta no supermercado, alguma coisa assim, tu não vai ter um papel pra fazer, né? Enfim. Então, como é que eu faço, né? Então, deixa eu escrever aqui o exercício item D, deixa eu escrever. A gente quer somar 1258 com 2407. Certo? O que eu faria se eu tivesse que fazer essa conta de cabeça, tá? Eu pensaria o seguinte, começando pelos milhares, né? Tipo, tá, tô somando 1 milhar com 2 milhares, isso aqui vai dar 3.000, né? Deixo 3.000 ali. Agora tem que somar o 200, né? Duas centenas com 4 centenas, né? Isso vai dar 6 centenas, né? Então, isso aqui vai dar 3.000 mais 6.000. Agora, essa é a parte mais fácil, que é eu tenho que somar 5 dezenas com 0 dezenas, vai ficar as próprias 5 dezenas. E agora tem que somar 8 unidades com 7 unidades, isso vai dar 15, né? 8 mais 7 é 15. E, claro que esses são dois números na casa dos milhares, né? Então é um pouco mais difícil de tu manter todos esses números na tua cabeça. Mas agora, né, lembrando deles, né? Tinha dado 3.000, depois 600, depois 50 e depois 15. E daí agora tu só vai somando, né? Tá, 3.000 mais 600 vai dar 3.600.
50 mais 15 vai dar 65, né? Porque é 50 mais 10, que dá 60, mais 5, né? Então fica 65. Então, isso aqui é 3.600 que tinha dado antes, mais 65 vai dar 3.665, certo? Então, essa é outra maneira de fazer, tá? Talvez alguns de vocês estejam achando mais fácil, talvez alguns de vocês estejam achando muito mais difícil, né? Porque, como é que eu não vou me perder fazendo isso? É ok, vocês não precisam fazer desse jeito nem do outro. E talvez tenha um terceiro grupo de pessoas que não está entendendo realmente qual é a diferença. E isso é compreensível porque na prática a gente está fazendo os mesmos cálculos. A gente só está organizando os cálculos de maneira diferente, tá? Então, deixa eu colocar a resposta aqui. Isso aqui dá 3.665. Eu sinto que não vale nem a pena escrever porque tá ficando tão feio os dígitos que às vezes nem dá nem pra entender. Isso aqui é um 6, tá? Ok, agora vamos fazer o terceiro exercício na técnica anterior, que eu acho que é a técnica com a qual as pessoas mais se sentem confortáveis de modo geral, né? Então, né, que é o algoritmo clássico aquele. E eu vou tomar a decisão de escrever a soma na ordem que ela está sendo feita mesmo, tá? Porque algumas pessoas colocariam o 1328, que é o número com maior número de dígitos, em cima, e depois 319 e depois 27. Eu só vou fazer do jeito menos convencional, só para mostrar que não faz realmente diferença se tu entender o que tu tá fazendo, tá? Esse exercício também ele é diferente de todos os outros porque é a primeira vez que a gente está somando três números. E na verdade eu vou. Eu vou fazer primeiro somando os três números, mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão se sentir mais confortáveis somando primeiro dois números para obter uma resposta e depois soma essa resposta com o terceiro número. Né? Eu só vou fazer com os três só para mostrar que não tem mistério nenhum. Né? Então aqui tem 1328. Tá? Ok. Como é que a gente faz isso aqui? Tá? É realmente a mesma lógica do outro, é só que tu tá somando três números ao invés de um. Então, 7 mais 9 vai dar 16, mais 8 vai dar 24. Tá? Isso aqui vai dar, ou seja, 24 são duas dezenas, que a gente coloca aqui em cima, mais 4 unidades. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, ou talvez não, se a gente não corre perigo, agora que tem três números, de estourar a casa das dezenas. Ok? Mas não vai acontecer porque a maneira que a gente pode se convencer de que não vai acontecer é colocando aqui, imaginando aqui que a gente está somando os três maiores números que a gente poderia somar, que é o 9, o 9 e o 9. 9 mais 9 dá 18, mais 9 dá 27. Então o máximo que tu chega é 27, que está bem longe de 100 ainda, então não tem perigo nenhum. Isso vale para as outras casas também. Então aqui a gente continua, né? A gente está somando duas dezenas, mais duas dezenas, mais uma dezena, mais duas dezenas, né? 2 mais duas dezenas dão 4 dezenas, mais uma dezena dá 5 dezenas, mais duas dezenas dá 7 dezenas, que é 70, né? Que a gente representa com um 7 na segunda casa. Agora, 3 centenas mais 3 centenas dá 6 centenas, e 1 milhar, sozinho, dá 1 milhar. Vocês também podem imaginar que tinha zero aqui, e a gente está somando zero. De fato, é como se tivesse, né? É como se... Como é que a gente lê isso aqui? Esse aqui é um número que a gente chama de 27, mas que é representado, né, os constituintes dele são 0 milhares, 0 centenas, 2 dezenas e 2 unidades, né?
Então é como se a gente estivesse somando 0 milhares do primeiro número, mais 0 milhares do segundo número, mais 1 milhar do terceiro número. Né? Dá pra interpretar assim. Bom, eu vou colocar a resposta aqui já que a gente já tem a resposta. 1674. E eu vou fazer da maneira que eu acho que a maior parte das pessoas se sentiria mais confortável fazendo, que é somando primeiro os dois números aqui e depois somando a resposta com o terceiro. Então, e eu vou trocar de ordem para mostrar também que não faz diferença a ordem que tu soma, mas também tentando me adequar à normalidade, que é colocar o maior número em cima. Né? Eu tento mostrar como fazer as coisas de várias maneiras diferentes, de novo por causa daquilo, né? Tipo, cada pessoa tem facilidades e dificuldades com algumas coisas e é importante tentar contemplar tudo e mostrar que não tem maneira certa ou errada de fazer matemática. 9 mais 7 dá 16. 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4. Mas lembrando de novo que isso aqui não é 4, isso aqui é 40. E 3 mais 0 dá 3. Ok? Então a gente tem 346 e que é a soma desses dois primeiros números, então a gente poderia, digamos, reescrever o nosso problema como 346 mais 1328. Ok? E daí vamos puxar para cá a resolução. Então coloca 1328 mais 346. 8 mais 6 dá 14, que é uma dezena e 4 unidades. E aqui a gente está somando uma dezena mais 2 dezenas, que dá 3 dezenas, mais 4 dezenas, que dá 7 dezenas. A gente coloca o 7 aqui representando 70, né? Na segunda casa. 3 mais 3 centenas dá 6 centenas. E 1 milhar mais 0 milhares dá 1 milhar. Então a gente tem aqui a mesma resposta que a gente obteve antes, né? 1674. Que é, né? 1 milhar, 6 centenas, 7 dezenas, 4 unidades. Tá? Então, finalizando esse exercício 1 aqui, que é de